Olá, amigos da Casa do Caminho, bem-vindos para mais uma palestra de quinta-feira. Meu nome é Luísa e eu vou estar aqui junto com vocês hoje fazendo o estudo de mais uma lição do Livro dos Espíritos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar o nosso estudo, mas antes, em boa hora, encontrei lá no salão da Casa do Caminho um folhetim igual aquele que a gente recebe na palestra presencialmente, e que então era justamente o tema que eu precisava estudar para a palestra de hoje. Então eu resolvi que eu vou ler a mensagem que vem aqui nesse papel, depois a gente faz a prece e aí eu inicio o estudo com vocês, tá bom? A mensagem se chama O Grande Futuro, é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, e é uma mensagem do nosso querido Emmanuel. Vamos lá. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se, portanto, por tempo indeterminado, nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Graças a Deus, meus amigos, vamos fazer a prece juntos. Convido a todos para, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, fazer uma pequena visualização. Vamos nos aproximar dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, de Jesus Cristo, nosso Mestre, e acima de tudo de Deus, nosso Pai, pedindo nesse momento, cada um em seu íntimo, o que necessita para essa noite, o que necessita nesse momento, o amparo, o acolhimento, a saúde, o trabalho, a vitória. Que Deus possa estar conosco, nos amparando nas dificuldades de cada um e nos abençoando por estarmos perseverando em nossos estudos, em nosso melhoramento espiritual, que nossa força possa ser renovada, que nossos corações possam ser também renovados de amor, de esperança e de confiança no futuro. Que possamos ter um bom estudo nessa noite de quinta-feira, graças a Deus. Bom, vamos lá então. Antes de iniciar, deixa eu só colocar aqui. Então, hoje a gente inicia o Livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei de Sociedade. E eu vou estar então com vocês falando sobre as perguntas 766 a 772, que diz respeito sobre a parte necessidade da vida social e depois vida de insulamento ou vida de isolamento e o voto de silêncio.
ok? Bom, verdade seja dita, que atire a primeira pedra, quem nunca pensou em sair correndo para as montanhas e quem nunca pensou em se isolar e fugir dos problemas e às vezes nem precisa apertar tanto ou fazer uma sombra tão grande aqui como na mensagem do Emmanuel, né? Às vezes a gente só se imagina assim, meu Deus, se eu pudesse sair desse lugar, ir para um lugar bem longe, né, onde ninguém me encontre e ficar lá, parece que tudo se resolveria, né? Todos os problemas se solucionariam. As mães devem entender bem o que eu estou falando. Então, essa questão de se isolar da sociedade ou de por que é tão importante assim a gente estar em sociedade e conviver com pessoas que são tão diferentes de nós e que causam tantos conflitos, é algo que angustia o homem desde que começou a ter sociedade. Com certeza, não tenho dúvidas sobre isso. Bendita a doutrina espírita que responde a todas as nossas dúvidas e veio responder justamente a mais essa questão aqui no Livro dos Espíritos, certo? E a primeira pergunta inicia lá, sobre a necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Né? Os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Né? Então, por que ele coloca aqui, ele frisa a questão da palavra? Não está falando nem só da inteligência, né? Mas principalmente a palavra, porque a palavra é o que tornou as nossas relações complexas. De algum modo, enquanto ainda éramos homens muito primitivos, né, que talvez ainda nem conseguíssemos ter a palavra no nosso desenvolvimento evolutivo, as nossas relações elas não eram tão complexas. Mas com o surgimento da linguagem, a gente consegue começar a simbolizar as coisas ao nosso redor e ter uma relação diferente com o mundo. E, bom, a gente entende que a nossa espécie humana, no nosso planeta Terra, é a única que tem a palavra e consegue se organizar de forma social tão complexa. Eu digo isso porque é possível observar em outras espécies um senso de sociedade ou de comunidade, um senso de grupo. Isso já existe instintivamente em outras espécies. Mas o fato é que, na nossa sociedade, na nossa espécie humana, a sociedade se tornou algo muito, muito maior. E aí eu fui buscar um significado para a sociedade, né, enquanto estava pesquisando. E a gente tem assim, eu acho que isso é importante só para ampliar um pouco a nossa reflexão, né? Sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos, que estão sob o mesmo regime político e econômico, o mesmo território, sobre as mesmas regras de convivência. A sociedade não é um amontoado de indivíduos, mas um sistema organizado deles e ordenado em uma estrutura social. Sociedade é uma palavra polissêmica, isso quer dizer que ela pode ter variados significados, né? E que até dentro da sociologia, que eu estudo, né, da sociedade, a gente pode encontrar correntes teóricas que vão explicar o que é a sociedade de forma diferente, mas eu acho que esse significado ele é bem abrangente. Então a gente pode pensar que nós fazemos parte da sociedade brasileira, né? Nós somos um grupo de indivíduos que temos os mesmos valores culturais e éticos de uma maneira geral. Podemos pensar que fazemos parte da sociedade humana enquanto compartilhamos os mesmos valores enquanto humanidade e participamos de uma sociedade espiritual. Enquanto espíritos imortais, estamos também compartilhando valores éticos, principalmente morais, né? Em grupo. Então, isso faz da gente também uma sociedade maior. E aí, o que eu achei interessante, fora até da doutrina espírita, isso foi uma citação de um antropólogo. E ele disse que a sociedade é uma condição universal da vida humana. Trata-se de uma necessidade biológica e simbólica. Biológica porque somos predispostos geneticamente à vida em sociedade,
e ao desenvolvimento de habilidades indispensáveis à nossa sobrevivência e que envolvem, simultaneamente, o físico e o intelecto, como a linguagem e a técnica em qualquer tipo de trabalho. Ou seja, geneticamente, biologicamente, porque a gente não sobreviveria se a gente não vivesse em sociedade. A nossa espécie não tem capacidade de sobreviver sozinha, como um ser isolado. Já vamos falar melhor sobre isso. E também aqui a necessidade simbólica, isso também é muito interessante, porque além de suprir as nossas necessidades físicas, a gente precisa de sentido para a nossa existência. E isso requer o desenvolvimento de um arcabouço moral, cognitivo, que defina parâmetros de como fazer e por que fazer algo, o que passa pela definição das regras, rituais e significados compartilhados com nossos semelhantes, ou seja, todas as normas, as regras, as leis, elas servem também para dar sentido e a gente precisa simbolizar a nossa existência. E aqui o que eu fiquei pensando é o quanto que muitas vezes a gente de fato não organiza a nossa vida em torno de ser alguém social. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma mulher, mas mais do que ser mulher, eu sou, por exemplo, filha, eu sou esposa, eu sou psicóloga, meu trabalho, Quantas outras pessoas não vão ter a vida simbolizada e num sentido muito profundo, se dirigindo, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou professor, eu sou evangelizador, eu sou trabalhador da casa espírita, porque essa necessidade de pertencer ao grupo, ela também é instintiva e também é necessária para a nossa sobrevivência. Quando a gente não se sente pertencendo a algo, isso nos adoece psiquicamente. Muitas vezes uma configuração da depressão, obviamente eu estou falando de uma forma geral, cada caso é individual, vocês entendem isso. Mas a gente pode entender que muitas vezes a pessoa perde o sentido de pertencimento, como se algo faltasse. Então, por isso que a necessidade da vida social, ela faz parte da nossa natureza, porque é algo instintivo, primário, que já existe em outras espécies, menos, não tão desenvolvidas quanto a nossa, e a nossa, ainda mais por ter a palavra, por ter as faculdades necessárias, a vida de relação dadas por Deus, torna-se ainda mais complexa, a nossa relação. E aí ele coloca na próxima pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer ao progresso, auxiliando-se mutuamente. E aí, como eu expliquei, a gente precisa dessa relação, ela é instintiva, ela é necessária. A gente não sobreviveria se a gente não tivesse uma sociedade. A nossa espécie não tem essa capacidade. Você larga um bebezinho no chão, ele vai morrer ali. Ele não vai sair dali e não vai sair engatinhando para realizar nada de diferente do que ser um bebê, que precisa da mãe ou de cuidadores para que ele possa sobreviver. E ainda que quando a gente se torna adulto, a gente pense, como eu falei no início, nessas fantasias, não de algo transitório, aqui ele está colocando de um isolamento mais no sentido mais até longo, absoluto. Seria muita falta de raciocínio achar que a gente não precisaria mais depender de nada de ninguém. Para que a gente conseguisse sobreviver enquanto adultos, primeiro que a gente já precisou de várias pessoas ao longo do nosso caminho para chegar até lá. Mas supondo que você queira ignorar tudo isso, a gente pensa que você precisaria caçar a sua própria comida, plantar o que você vai colher, fazer o seu próprio sistema de coleta de água, seu próprio sistema de esgoto, Você precisaria fazer a sua própria cera para acender sua vela, porque você não... ou produzir a sua própria energia, de alguma forma. Tudo isso com recursos primários que você mesmo precisaria buscar na natureza. Eu imagino que se fosse hoje, você provavelmente se apropriaria de um pedaço de terra ilegalmente, porque se você comprasse uma terra, você precisaria trabalhar para ter dinheiro em sociedade para poder comprar a terra. Então, assim, se torna muito complexo imaginar que você não precisa de ninguém.
E aí vai entrando a resposta dos espíritos, né, falando sobre a questão do egoísmo. Achar que realmente poderia sobreviver sozinho, daria muito trabalho, seria muito difícil eu não precisar depender de ninguém. Porque em cima disso tudo que eu fui falando, a gente precisa, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, a luz, a água, né, as coisas mais básicas. Nada chega até nós sem que tenha passado pela mão de outras pessoas. É assim que a gente se organizou e é assim que é possível que a gente tenha também progredido intelectualmente e tecnologicamente, porque foi um esforço conjunto. Estamos aqui no Centro Espírita reforçando o esforço para a gente evoluir moralmente. E aí tá também esse grande ponto trazido na mensagem do Emmanuel no início, que a gente também não vai evoluir sozinho, né? Eu posso ir me isolar numa cabana, na montanha, e vou pegar todos os livros da doutrina espírita e de Chico, e enfim, sei lá, quais mais eu achar, e vou ler. Olha, eu só volto para a sociedade depois que eu tiver lido todos esses livros, porque com certeza eu volto uma pessoa melhor. Será? Porque não adianta a gente saber toda a teoria se a gente não exercita na prática. Essa é sempre a nossa maior dificuldade. E quando a gente exercita na prática, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que a gente acerta, a gente ainda erra muito. A gente ainda vai falar uma bobagem para alguém, a gente ainda está suscetível a magoar alguém e ser magoado, ou passar uma raiva, um desgosto, o que quer que seja. E só passando por essa vida em sociedade que a gente consegue de fato exercitar todas as leis morais que o Espiritismo vem trazendo para a gente, né? O que torna, de novo, estranho que a gente pense que sozinho a gente poderia evoluir assim. Bom, vamos continuar aqui para eu não me estender muito e não perder o tempo. O homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial, de caráter mais geral? Aí os espíritos colocam, bom, então só entendendo a pergunta, né? O homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal. Perdão, gente. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não possui todas as faculdades. Sim, a gente não sabe tudo e não dá conta de saber tudo. A gente não tem ainda essa capacidade evolutiva. A gente precisa uns dos outros com conhecimentos diferentes. Como eu falei, não só conhecimentos tecnológicos, né, materiais, também conhecimentos morais, para que um possa auxiliar o outro, né? Ele é necessário o contato com os outros homens. No isolamento, né, no isolamento, ele se embrutece e se estiola, se enfraquece, né? Nenhum homem possui faculdades completas. Através da união social, eles se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Então, a gente não progride isoladamente. Nós, através da história da humanidade, nos organizamos de tal maneira que hoje se torna impensável uma vida onde não precisaríamos contar com ninguém. Acho que aqui foi até uma nota minha isso, já consegui pegar esse ponto, né? A gente precisa, mesmo nos pequenos detalhes, da vida em sociedade. E quando a gente fala da questão moral, reforçando essa ideia, a gente mais ainda entende que por mais que doa, por mais que a gente queira às vezes sair correndo, a gente precisa uns dos outros. É essa a resposta que a espiritualidade vem colocando pra gente. É claro, e a gente vai falar agora um pouco melhor disso, que a gente vai entrar agora na pergunta 769 para falar da vida de isolamento, que em alguns momentos a gente precisa parar, sabe? Se afastar um pouco, respirar, colocar a cabeça em ordem, para voltar para as nossas relações, às vezes com uma outra perspectiva. Mas isso é totalmente diferente de se isolar da vida em sociedade, né? Porque não quer lidar com as pessoas. Porque o mundo é ruim e eu não quero estar em contato com isso porque tudo que eu vejo me entristece. Então é melhor eu me isolar. Sobre isso que a gente vai falar agora. Aí na pergunta 769 ele fala:
Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos também estão na natureza, porque o isolamento absoluto seria condenável se o homem nele encontra sua satisfação? O isolamento absoluto. E aí os espíritos respondem: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? A Deus não pode ser agradável uma vida pela qual condenamo-nos a não ser úteis a ninguém. Deixa eu beber uma água. Aí entra um outro ponto, né? Que não é só a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, né, moralmente, mas a gente ser útil, a gente fazer o bem. Como que alguém que está isolado, né, porque não quer se envolver com os problemas da humanidade, como que essa pessoa vai progredir? Como que ela vai fazer o bem? E a gente sabe que isso é básico para o nosso progresso. A gente não progride se a gente não fizer o bem. E aí, vamos adiante. 770. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão, para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo, os espíritos só falam isso, né? E aí eu peguei aqui que no livro Céu e Inferno, no capítulo Céu, item 8, tem um parágrafo que fala justamente sobre isso. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade que é obrigada a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Então, meu amigo, minha amiga, eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade e a maldade, a doçura e a violência, a benevolência e a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por causa, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse só, não haveria nem vícios, nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. E com isso, palavras minhas agora, ele não progride. Você vai perder uma vida, uma encarnação bendita, necessária, que a gente deve entrar na fila lá implorando para reencarnar, não fazendo o bem, porque você preferiu lá se isolar da sociedade para não entrar em contato com a maldade do homem, mas você não vai estar colocando nada em prática. De novo, eles estão perguntando e falando sobre o isolamento absoluto, que é diferente de quando a gente está sobrecarregada de estímulos, quando a gente está com a nossa mente atordoada, embaralhada, confusa, e aí a gente resolve fazer, sei lá, uma viagem no final de semana para recarregar as energias, ou a gente escolhe que naquele final de semana a gente vai se permitir não vamos ver amigos, vou ficar em casa esse final de semana para respirar um pouco, meditar, ficar mais em paz comigo mesmo. Isso é diferente desse retiro absoluto, tá? Isso aí muitas vezes se faz necessário silenciar, eles já vão falar disso em seguida, para que a gente consiga se ouvir melhor, não é? Aí eles colocam só uma observação, mas se o retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não será ele meritório, né? Aqui ele está falando de, às vezes, grupos que se colocam em situações de expiação, de escassez, né? Para de alguma forma ali se sacrificar. Aí eles vão falar de novo, né? Fazer mais o bem do que o mal se fez é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai num outro, já que esquece a lei de amor e de caridade. Então, assim, você sente que você está precisando, de alguma forma, não é sofrer aqui, mas pagar o mal, faz o bem. Não adianta ir para um lugar e vou passar fome. Não, vai fazer o bem. Faça o bem a quem você puder, aonde você estiver. E para a espiritualidade, para as leis divinas, isso já vai estar muito melhor
do que você se sujeitar a qualquer coisa nesse sentido. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltarem ao alívio dos infelizes? Aí é outra história. Eles vão estar fazendo o alívio dos infelizes, eles vão estar, então, ajudando o próximo. Aí é outra coisa. Eles se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem através do cumprimento da lei de trabalho. Gente, aí dá para entender, né? É outra coisa. Você, por alguma vez, você vai, por exemplo... eu tô imaginando aqui, tá, gente? Eu nunca fiz isso, não conheço quem tenha feito ao vivo, assim, né, pessoalmente. Mas eu suponho, por exemplo, o pessoal que vai lá pra África, não precisa nem ir pra África, né, mas nesses retiros de, tipo, Médicos Sem Fronteiras, que vão fazer um trabalho voluntário. Gente, é outra coisa, essa nem é a questão. Vá fazer o bem que você puder. E aí eles também colocam, e aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Aqui eu entendi como se fosse escolher algum tipo de trabalho que seja um pouco mais tranquilo, que seja de repente num local mais distante, né, ou sem tanta turbulência do mundo, da cidade. A espiritualidade aqui fala que isso também não é a mesma coisa, não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não estão se isolando de sociedade, já que continuam trabalhando para ela, apenas escolheram ir para um lugar mais tranquilo. Isso não pode ser condenável de forma alguma, até porque não tem como dizer que essa pessoa estaria deixando de praticar o bem, né? E aí, para fechar, sobre a questão do voto de silêncio, né? Que se deve pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Essa foi a pergunta 772, a última de hoje. Perguntai-vos antes se a palavra está na natureza e por que Deus a concedeu. Aí, de novo, sobre a palavra. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades concedidas por ele. Então, assim, o falar não é o problema. O problema é a gente consegue falar coisas boas, falar o bem para o outro, ou a gente está usando a palavra e a capacidade da gente falar para falar besteira, para falar mal dos outros, para ofender, para ser agressivo? Aí é esse o ponto. Todavia, o silêncio é útil, pois no silêncio tu te recolhes, que foi o que eu falei anteriormente. Vai para um lugar, se recolher, entrar no silêncio. Teu espírito se torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma bobagem. O voto de silêncio, novamente, às vezes tem alguns grupos que têm essa prática, onde a pessoa fica por um longo período sem falar. Chega alguém para falar alguma coisa com ela, ela não pode responder. E aí é o que os espíritos estão falando, assim, certamente aqueles que veem essas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção. Eles podem estar achando que por eles não estarem falando, de alguma forma eles estão evitando falar o mal, né? E eles estão se melhorando. Mas para a espiritualidade aqui eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então o voto de silêncio absoluto, assim como o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem oferecer-lhe as oportunidades de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, meus amigos, para a gente amarrar o raciocínio de hoje, a gente precisa uns dos outros. A espiritualidade não condena que em alguns momentos a gente fique um pouco mais a sós para a gente colocar nosso pensamento no lugar, mas isso de forma alguma, de forma absoluta, de forma que a gente evite contato social, que a gente evite falar com as pessoas. Não, a gente precisa justamente exercitar. Exercitar que toda vez que eu falo, eu vou tentar falar o melhor que eu puder. Vou tentar falar coisas boas, ao invés de ofender, profetizar preconceitos, ameaças, agressividades. Nessas horas é melhor você se calar, mas também não de forma absoluta. Exercite o dom da fala positiva. Elogie alguém verdadeiramente. Fale uma palavra boa para alguém.
Você vai estar ganhando muito mais do que você achar que é melhor você nunca mais abrir sua boca. É bem por aí, né? E a vida de isolamento, ficamos claros sobre a nossa necessidade de uns aos outros para que a gente progrida moralmente. Também, materialmente, a gente já progrediu muito enquanto sociedade. E a espiritualidade, né? E Deus espera que a gente possa aprender sempre a conviver melhor uns com os outros, colocando os seus ensinamentos em prática, usando todo o recurso que a gente tem aqui da doutrina espírita para nos ajudar e não para nos colocar numa posição de afastamento, certo? Então eu espero que todos que me acompanharam aqui nesse estudo, que vocês possam ter uma boa semana, que vocês possam absorver esses aprendizados e silenciar quando necessário, mas procurar falar coisas boas, fazer o bem. Que vocês possam ser amparados nas necessidades de relacionamento que vocês estejam passando agora, nas dificuldades que vocês estejam encontrando em lidar com as pessoas. Que vocês possam ser inspirados a saberem para onde se direcionar, o que fazer, o que falar. Vamos pedir ajuda aos nossos mentores para lidar com a situação de uma maneira nova e diferente. E não simplesmente fugir. Porque a gente sabe que isso não resolve num sentido muito mais amplo, porque a lei de progresso, ela é universal. Em algum momento a gente vai precisar aprender, então que a gente não perca a oportunidade que a gente está recebendo agora, certo? Bom, vamos fazer a prece para encerrar. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco, nos abençoe, nos proteja e nos ampare, que Jesus permaneça em nossos corações, nos ajudando nessas necessidades que a gente tem ainda, Senhor. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente tem resposta, nem tudo a gente sabe como agir. Mas que a gente possa ter forças e coragem para aprender e coragem para sermos melhores, sempre, todos os dias. Que seja então, em nome de toda a espiritualidade amiga, de Dr. Herman, nosso amado amigo, em toda a espiritualidade que trabalha na Casa do Caminho, que possa abençoar essa casa tão querida, a todos os trabalhos que estão acontecendo. Precisamos de muito amparo, de muita luz para termos continuidade das nossas tarefas. Que todos vocês orem pela Casa do Caminho, por todos os trabalhos. Precisamos muito de boas vibrações, de amor e de força de vontade para fazer o bem. Bom, meus amigos, que assim seja, graças a Deus. Vocês fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.